Hey, você aí do outro lado que já teve bloqueio criativo ou está com um projeto parado há muito tempo, precisa urgentemente conhecer o processo de criação do diretor Hayao Miyazaki. Hayao Miyazaki é cofundador do Estúdio Ghibli e muito conhecido pelos seus filmes como A Viagem de Chihiro, Meu Amigo Totoro e também esse filme aqui, O Menino e a Garça, que foi vencedor do Oscar de Melhor Animação em 2023. Eu estudo o processo de criação do diretor há muito tempo e a partir desse estudo, eu li esse livro aqui, Starting Point, que é uma coleção de ensaios e entrevistas do diretor de 1979 a 1996, assisti os documentários que tem dele por aí, que mostram com detalhes o seu processo criativo e a partir daí, o tópico do vídeo de hoje, eu extraí 5 princípios que eu acredito que podem nos ajudar muito a ser mais criativos e mais conectados com a nossa produção, com nossos projetos, com a nossa arte. E a partir disso, eu também criei 5 exercícios práticos que eu acredito que vai ajudar muito você tirar esse projeto da gaveta que está cheio de teia de aranha, cheio de poeira, e você colocar esse projeto no mundo de uma vez por todas. Lição número 1, observe o mundo como uma criança ou simplesmente observe o mundo. Essa talvez seja a lição mais valiosa que eu extraí aqui dos meus estudos sobre o processo de criação do Miyazaki, que é observe o mundo. O Miyazaki passa horas observando como as folhas se movem no vento, como a luz se move durante o dia, como as pessoas caminham. Para ele é muito importante essa observação do mundo real, porque é como ele retrata isso na sua animação de forma super verossímil, que a gente consegue acreditar naquele mundo maluco, cheio de yokais, cheio de monstros, e ainda assim a gente consegue ter uma imersão muito grande e acreditar que aquele universo realmente existe e as coisas estão acontecendo para valer, A gente começa a se importar com os personagens. Isso só é possível se você observa muito bem o mundo ao seu redor, Você observa as pessoas no café, se você observa as coisas ordinárias do mundo, Então Miyazaki, ele é muito atento a isso. Se você pega a cena do Menino e a Garça, em que tem a personagem que está cortando o pão, colocando geleia no pão, essa cena de cortar o pão, colocar a geleia, o Miyazaki demorou muito tempo para realmente falar, tá pronto. Eu acho que isso aqui tá legal. Teve várias revisões porque ele disse que é muito diferente o jeito que você corta, coloca a faca no pão, tem um jeito que dobra o pão, a geleia, como ela esparrama. Para ele é muito importante esses detalhes. Para nós, audiência, a gente tem uma imersão completa no filme. Um outro exemplo é no filme Vidas ao Vento, de 2013, em que tem uma cena de um terremoto e o personagem principal está fugindo do terremoto, tem um monte de gente à sua volta correndo, uma situação desesperadora. Ele demorou 1 ano para fazer uma cena de 3 segundos. Ele revisou várias vezes, frame por frame. Ele queria que todas as pessoas naquela cena tivessem movimentos diferentes e de acordo com a sua situação. Então a senhorinha, tem até uma cena no documentário que ele mostra como exemplo como que uma senhora de idade iria andar e correr num terremoto. Então tudo isso para ele é muito importante. Isso só vem da observação ao mundo. Por isso, para mim, isso é uma coisa que eu comecei a fazer depois de ver os documentários do Miyazaki e dicas de vários outros escritores sobre essa questão de observar o mundo ao nosso redor. Eu comecei a sair de casa sem celular, Vou fazer as minhas caminhadas com os cachorros sem ficar olhando o celular e observando realmente com um olhar curioso, não só a natureza, mas como as pessoas se comportam. E o resultado disso é, os nossos personagens eles ficam mais reais e os nossos cenários mais vívidos, principalmente para quem é escritor, que só tem a palavra para contar a história, O visual é criado dentro da cabeça do leitor. Então é muito importante que a gente consiga passar esses detalhes do mundo real para que as pessoas possam acreditar na história que a gente está contando, porque muitas vezes, se você está contando uma história de fantasia super maluca, é difícil uma pessoa entrar de cabeça naquela história, ela precisa do mundo real dando suporte ali. Então o exercício prático dessa lição número 1 é, você pega uma semana, a semana inteira, e aí dedica 15 minutos por dia daquela semana para observar algum evento ordinário do seu dia a dia. Então é um evento comum. Então você vai na padaria, observa como as pessoas compram pão, como elas conversam, um café com os amigos, o movimento dos pássaros, a expressão das pessoas, Ou se você não quer sair de casa, observa as suas crianças brincando, os seus animais de estimação, e aí você anota 3 detalhes que você nunca tinha percebido antes e depois tenta colocar isso dentro da sua própria história. Eu garanto que a sua escrita vai ganhar uma profundidade nova. Lição número 2, escreva, crie todos os dias. Então Miyazaki, aos 84 anos, ele cria todos os dias. Talvez todos os dias, já segunda a sábado, acho que tem um dia que ele tira de descanso, ou tem um dia que ele tira para ir limpar o rio. A gente vai mencionar isso mais para frente
do amor que ele tem pela natureza e é muito importante na sua vida. Mas o que significa esse escrever todos os dias? Isso é ter uma rotina, isso funciona muito bem para mim. Eu sei que isso não é o ideal para todas as pessoas. Tem gente que não tem tempo ou realmente não quer, não tem saco para fazer essa atividade todos os dias, etc. Então vai de cada um. Para mim isso funciona muito bem, esse contato constante com a obra que eu estou fazendo, com o trabalho que eu estou tentando realizar ou com a habilidade que eu estou tentando adquirir, no caso, escrever o melhor que eu posso. Então, para mim, a rotina é fundamental. Se a gente olhar o Miyazaki, observar os documentários, as suas entrevistas, ele tem uma rotina mais ou menos certa. Ele acorda cedo, toma café, vai para o estúdio Ghibli no seu fusquinha lá, abre as janelas do estúdio, coloca os animais empalhados para fora, ele arruma cesta de balinha para dar para as crianças que passam ali de vez em quando. Então ele acredita muito nessa questão da rotina. Ele tem até um trato com a esposa que às 9 horas da noite ele tem que voltar para casa e parar de trabalhar. Ou seja, o homem é tão louco com o trabalho que ele fica, por ele virava noites ali, né? Não estou falando para você fazer essas loucuras do Miyazaki não, mas o ponto aqui é que por causa da rotina a gente vê que é trabalho duro, é disciplina e não inspiração, porque a inspiração ela não cai do céu. Né? A criatividade ela não cai do céu, é um músculo que a gente precisa exercitar diariamente. E o Miyazaki nos prova isso, né? Com seus filmes há 50 anos. Toda vez que ele acaba um filme, que o processo criativo do Miyazaki, o processo dele é muito louco. Eu acho que por isso é muito exaustivo e aí, ao final de cada filme ele fala assim, chega, não aguento mais, vou aposentar. Passa uma semana, o cara tá lá de novo no estúdio trabalhando ou em casa desenhando, fazendo coisas novas, ele nunca fica parado. Mesmo nos momentos de aposentadoria, ele sempre estava ou fazendo mangá, fazendo projetos para o Museu do Estúdio Ghibli, curtas-metragens. Então para ele é muito importante esse contato constante com a arte, com a habilidade, né, de escrever, de contar histórias. Então para mim isso funcionou muito bem. Se você quiser tentar, aqui vem um exercício prático que eu quero te propor para essa lição aqui, a lição número 2, a lição número 2, escreva todos os dias. Estabeleça um horário fixo para escrever, nem que seja por uma semana. O ideal seria 21 dias para quem sabe isso se tornar um hábito. E aí pode ser 15 minutos, 10 minutos, o tempo que você tiver disponível, uma hora que você tiver disponível. O importante é a consistência. Lição número 3, conte histórias que importam. Algo que eu acho fascinante do Miyazaki é ele não faz os filmes dele somente para entreter, mas ele tem sempre uma mensagem por trás de cada história, até porque são filmes para as crianças, né? Então é legal que tenha uma mensagem, assim, construtiva para as crianças. Se a gente olha Viagem de Chihiro, fala sobre consumismo e perda de identidade. Se a gente vai em Princesa Mononoke, a gente vê sobre o equilíbrio entre progresso e natureza. Cada história do Miyazaki, você pode assistir todos os filmes do Miyazaki, os autorais dele. Cada filme tem uma mensagem profunda. Mas ela nunca é uma mensagem, né, na sua cara, militante. Ela é camuflada ali na história. Então, ele sempre tem essa questão de passar uma mensagem. Até porque o Miyazaki, ele já foi, sim, um militante na época que ele era mais novo, né? Ele tinha a questão de fazer manifestação, ele é um antibelicista, né, anti-guerra, e é um amante da natureza, muito preocupado com as questões ambientais do mundo, né, poluição e etc. Então isso a gente vê muito bem refletido nos seus filmes. O Princesa Mononoke e o Náusea no Vale do Vento questionam muito essa questão da relação do humano, progresso, né, da humanidade com a natureza, como isso vai refletir no meio ambiente. Então, eu acho que é uma lição muito importante que faz a gente repensar o seguinte: que mensagem os meus textos carregam? Ela não precisa ser política ou social, né? Mas que transformação, seja pessoal, né, de conceito interno, que eu quero provocar no meu leitor. Eu acho que o Miyazaki ensina pra gente que toda história deve deixar o mundo um pouquinho melhor. Então não precisa ser algo político e social, pode ser simplesmente relação de pai e filho. O que é que você quer mostrar de positivo da sua relação com seu pai, que você quer colocar na sua história? Ou a sua relação com seus animais, né? Qualquer coisa que realmente seja uma mensagem legal para quem está consumindo a sua obra. Então o exercício prático é o seguinte: antes de começar o seu próximo trabalho, o seu próximo texto, você deve se perguntar: qual mensagem eu quero passar com esse projeto aqui? Pode ser pequena, como eu disse, quero passar mais empatia, mais reflexão, mais conexão com a natureza, menos TikTok e leia mais livros. Qualquer a mensagem que você quiser passar, você tenta colocar no texto ali, mas de forma camuflada, que não seja muito na cara, não seja muito direto. Lição número 4, abraça a imperfeição no início da sua criação, no início do seu projeto. O Miyazaki, se você observar os documentários, né, os documentários que eu estou falando, os 10 anos com Hayao Miyazaki, da NHK, tem mais 2 filmes
que eu não vou lembrar o nome agora, e tem mais um que é o do Netflix, que tá na Netflix, que é Miyazaki e a Garça. Esses filmes todos mostram todo o processo de criação do Miyazaki nos filmes Ponyo, Vidas ao Vento, curta-metragens que ele fez para o Museu do Ghibli e o último filme, O Menino e a Garça. E a gente pode observar que todo início de projeto o Miyazaki experimenta muito, né? Ele faz muitas artes conceituais do que ele quer contar naquela história, até porque o Miyazaki ele não sabe onde aquela história vai parar. Ele começa, vai fazendo e não sabe onde vai parar. E isso às vezes é um problema, mas ele tem as soluções legais para resolver isso. Então o processo de criação do Miyazaki, como eu disse, é caótico, e principalmente no início, porque ele tem essa questão de vamos fazendo, vamos ver o que vai dar. E após isso, é claro, aí vai vir polimento, refinar e tal, porque o Miyazaki realmente é um cara muito perfeccionista. Mas no início do projeto, ele testa as ideias. E o que eu quero propor aqui é que você teste as suas ideias, né? Que você coloque as ideias no papel e não fique só falando das suas ideias por aí. Mas coloque elas no papel, coloque essas ideias em ação, tira o projeto da gaveta e comece, né, o tira do papel, né, comece a colocar os projetos no papel, comece a realizar esses projetos de forma efetiva. Então o exercício proposto é, escreva um texto de 500 palavras sem revisar. Não volta para trás corrigindo palavra, corrigindo nada, só escreve. Talvez o ideal seja fazer à mão com caneta, porque aí você não pode apagar e se você for igual eu, não vai querer riscar porque vai ficar feio. Então, só escreve. Se você desenha, vai lá e faz um desenho sem revisão, sem nada, só para pôr ideia no papel e começar esse hábito de tirar as ideias da sua cabeça e colocar elas no mundo real. Lição número 5, conexão com a natureza. O Miyazaki ele tem essa questão, como eu mencionei, que ele ama a natureza, ele é obcecado pelas questões ambientais e tudo isso está refletido em seus filmes. A lição que eu quero tirar aqui é, o Miyazaki, quando ele tem um bloqueio criativo, porque ele começa o projeto sem saber o final. Então muitas vezes quem começa um projeto sem saber o final, do que vai acontecer, acontece de ter um bloqueio criativo, um momento que se trava e aí você precisa achar alternativas para sair desse problema aí que você criou dentro da história e precisa resolver, né? Que você não consegue seguir adiante. O que o Miyazaki faz geralmente é, ele vai para uma casa nas montanhas, não me lembro se era a casa dele ou de um amigo, tem um lugar específico que ele vai nas montanhas para ficar isolado, tem seu quartinho lá e tudo mais, uma casinha no meio do mato, no Japão, e aí ele fica ali dias andando na natureza, sozinho, refletindo. Para ele isso é um momento muito importante no seu processo de criação. Eu vi isso acontecer no filme Ponyo e também no Menino e a Garça, que é retratado nos documentários. Esse momento em que ele trava no projeto, não sabe para onde ir, e aí ele vai, meio que vira um eremitão, vai para o meio da floresta e começa a refletir sobre como resolver aquele problema. E qual que é o nosso princípio aqui? O que a gente pode tirar disso? Que você deveria, né? Eu já faço isso há muito tempo, que essa dica não é só do Miyazaki, são vários outros artistas que fazem isso. Você tá travado, vai fazer uma caminhada ao ar livre, deixa o projeto descansando um tempo e vai pensar nele em outro local, principalmente um local com mais silêncio, né? Mesmo São Paulo, que é um caos cheio de carro, trânsito, barulho, você consegue achar esses lugares silenciosos, né? Até com um pouquinho de natureza, em que você consegue realmente se conectar ali com o ambiente e dar atenção para o seu projeto de uma forma que não seja na mesa escrevendo, que seja só realmente dentro da sua cabeça para tentar solucionar aquele problema. É uma técnica muito usada por vários artistas. Eu recomendo muito que você saia com seu caderninho, senta numa praça, num parque, né? Vai lá bem para o meio, tenta ficar em volta das árvores, se puder, fica sem fone de ouvido, sem celular, sem nada para te distrair. E aí você consegue achar uma solução para aquele projeto que está travado há tanto tempo, você teve um bloqueio criativo ou algo do tipo. Eu acho que é fundamental. O Miyazaki diz que a natureza é o melhor professor do storytelling, porque ela tem começo, meio e fim, tem conflito e resolução, tem beleza e caos. Então, para o nosso exercício prático da lição número 5, do princípio número 5 é, escreva pelo menos uma vez ao ar livre. Pode ser no quintal da sua casa, se você estiver em casa, numa praça, num parque, qualquer lugar que você consiga ter silêncio e estar conectado com a natureza. E aí observa como a sua escrita, como as suas ideias mudam quando você sai da tela do computador e se conecta
com o mundo real. Esses 5 princípios que eu extraí do processo de criação do Miyazaki mudaram completamente a minha relação com a escrita e com a música. E o mais bonito para mim é que elas não são sobre técnica, elas são sobre reconectar com a nossa humanidade, com a nossa curiosidade, né, que a gente deixou lá para trás quando era criança, e com a nossa capacidade de se maravilhar com o mundo ao nosso redor. O Miyazaki, mesmo aos 84 anos, continua criando porque ele nunca perdeu essa conexão. E nós, escritores, podemos aprender muito com isso. Agora eu quero saber qual dessas lições mais te chamou a atenção. Qual você vai fazer primeiro? Qual exercício proposto aqui você vai fazer primeiro? Me conte aí nos comentários. E se você gostou desse vídeo, não se esquece de curtir e se inscrever no canal para mais vídeos como esse. Te vejo no próximo vídeo. Boa criação. Tchau!